um homem de Deus, uma mulher de Deus, que Deus anuncia para você. Vamos pensar assim, você é que está no Açu aqui, você está vivendo no Açu, e Deus fala assim: azeitona em mato escuro vai ser destruído. Angélica mora com azeitona, Angélica. Mas aí, Angélica, você tem uma pessoa aqui do Açu que sabe que você é um homem temente a Deus, mostrou que você é esse parente. Foi o que Abraão fez, sabendo que Ló estava lá em Sodoma. Foi lá e falou assim, aí começou a interceder com Deus, mas ele sofre. Olha só, ele sofre, mas ele não sai do caminho de Deus, ele não deixa Deus. E aí no capítulo 21, no capítulo 22, entra a história que nós lemos lá em Hebreus, que nasce Isaac. E quando nasce Isaac, aquela felicidade do filho da promessa, Sara já tendo uma idade bem avançada, mas aí vem o dilema do sacrifício. Em Hebreus, a gente lê essa passagem, fala que quando ele foi sacrificar, ele sabendo que era o filho da promessa, ele crendo em Deus, que Deus poderia ressuscitá-lo. Que fé, né, irmãos? Mas é um dilema que eu creio que ninguém queira passar. Mas então, irmãos, dentro dessa história todinha, desse homem, olha que percurso de vida que esse homem teve uma vida boa, ele viveu no mar de rosa, ele viveu uma vida que não tinha problemas. E quando eu olho para os meus problemas, aí eu penso que o negócio não vai ficar ruim para mim, vou desistir, vou olhar para trás. Agora, irmãos, analisemos nosso tempo, analisemos o que nós estamos passando no mundo. Abraão passou por um período que teve fome. Irmãos, eu vou fazer uma pesquisa, vocês podem fazer essa pesquisa, vocês vão deparar com isso. No dia 21/4 agora, o chefe do Programa Mundial de Alimentos da ONU, David Beasley, disse que o mundo estava passando por uma pandemia de fome. Olha que nós estamos tendo uma pandemia, e ele fala que existe outra pandemia, que é a pandemia de fome, a ponto de mais ou menos 113 milhões de pessoas, olha, irmãos, é milhões de pessoas, em 55 países, sofrem insegurança alimentar aguda, e estão à beira da fome severa. 2/3 de pessoas que passam fome aguda estão em 8 países: Afeganistão, Etiópia, Nigéria, Congo, Sudão, Sudão do Sul, Síria e Iêmen. E aí, irmãos, se você faz a pesquisa, aí você vê. Por isso que quando a gente fala assim, né, as misericórdias do Senhor são grandes para conosco, a fidelidade do Senhor não tem fim. E às vezes a gente começa a ver que é melhor a gente ficar quietinho, orar, pedir a graça e a misericórdia de Deus, porque nós estamos bem, muito bem. Eu não sei, às vezes você pode estar num momento de aflição, passando, né? A gente fala dessa pandemia, vai deixar muita gente deprimido, a gente fica só em casa, não pode sair. Mas eu quero dizer a você: não abandone Deus, não abandone o caminho de Deus, se apega mais a Ele. Tem costume de ouvir louvores? Nessa pandemia, minha esposa está aqui, sabe que eu fiz um curso de 3 meses de pedreiro, né? De pintor. Fui para casa do meu filho e lá ficávamos, né, o dia todo. Só chegava em casa às vezes 6 horas, 5h30. Eu levei
aparelhinho pequenininho, que é um tipo radinho, aquele que pega o Bluetooth, só tem som, pego meu telefone, boto lá no música gospel e fico ouvindo o tempo todinho. É muito bom, irmãos. Eu parei de ver jornal, minha esposa sabe disso. Quando vai botar jornal, não quero saber. Só coisa de desgaste, né? Eu sei que está acontecendo essas coisas, mas, irmãos, fome, e ninguém fala isso. Já reparou isso? Ninguém fala isso. Esses países são... Aí você faz a pesquisa, você vê as pessoas, irmãos, é de dar pena. A gente fala que a gente não pode dar sentir pena de ninguém, né? Mas corta nossos corações. Guerra. Abraão passou por essa guerra. Nós não estamos passando fome na nossa região, nós não temos guerra. E nessa pesquisa eu me espantei com alguns países que eu nunca imaginava que estão passando por guerra. A Síria, como está dentro também dos países que tem mais necessidade alimentar, e é isso eu comecei a analisar, que uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. A Síria, Afeganistão, Iraque, Nigéria e México. Irmão, quando eu vi México nas listas, eu falei assim, eu não estou sabendo disso. Aí eu comecei a buscar, né, pesquisa sobre o México. E é realmente, irmãos, o país que está em crise também, como a Venezuela, do nosso lado. Lém, Paquistão, Ucrânia. São assim, irmãos, nós estamos passando por essa turbulência todinha, mas em nossa região não. Então não tem como por que desesperar. Eu quero dizer a você pode estar passando hoje por algum problema, mas não abandone Deus. Creio que tem muitas pessoas nesses países com uma necessidade muito maior do que nós. Não abandona e não sai do caminho de Deus. Agora, o conflito do nosso país, pesquisando, porque Abraão passou por conflitos familiares, passou por os problemas familiares, e eu estou vendo, irmãos, você pode fazer também essa pesquisa, que no Brasil houve um aumento de 177% na procura por escritório especializado em direito da família e divórcio. 177% a mais. Isso me espantou, irmãos. A agressão a mulheres aumentou neste período. E se ouvir a ministra de Direitos Humanos, Damares, ela falando sobre isso. Mas, amados, em nosso meio ainda não temos isso aqui. Às vezes, irmãos, há pessoas que às vezes prevalecem sobre algumas coisas, a gente sabe disso. Nós temos a nossa beneficência, e eu tenho orado, a gente tem pedido muito a Deus discernimento e sabedoria, porque tem pessoas que prevalecem, está com a dispensa cheia, ainda fica pedindo. A gente precisa ter cuidado, irmãos. Mas Abraão nos ensina a temer a Deus. Abraão nos ensina a nunca desviar do caminho do Senhor. Eu gostaria que você analisasse sua vida agora. Será que os problemas que estão chegando a você é de tamanha tal que você não possa entender que Deus possa estar trabalhando com você? Olha a música que você acabou de cantar aqui no finalzinho. Nós precisamos, irmãos, trabalhar isso em nós.
E quando lá o autor de Hebreus ele fala que Isaac ao nascer, e ali Isaac crescendo, Abraão teve que levar o sacrifício. Olha o dilema de Abraão. Nós não temos dilemas para isso, de vida e morte, por enquanto não, nem espero que nos tenha. Mas Abraão sempre escolheu estar no caminho de Deus. Aí entra aquele questão de tomar a decisão: você vai agradar a Deus ou vai agradar a si mesmo? Ou você vai agradar os homens? Aí você entra nessa história, a sua história, em quem você tem agradado. Aconteça o que acontecer, não abandone Deus. Assim você tem esse pensamento? É assim que é o seu propósito? Aconteça o que acontecer, não vou me desviar do caminho do Senhor. É assim que você segue? Essa história de Abraão, irmãos, é desafiador. A gente, quando a gente lê, então, a leitura nossa é romântica, né? Aquela coisa maravilhosa, né? Mas olha o percurso desse homem. Olha o trajeto que ele fez. Quantas lutas, quantas barreiras, quantas dificuldades. Mas ele ali. Por isso que Jesus falou: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tenha fé. Tenha fé. Gabriela, quando eu estava falando aqui, falou muito certo. A gente precisa ter fé. E na carência de ter fé, peça a Deus. É isso que Tiago fala. Porque Deus dá deliberadamente a cada um de nós. Amém? Amém. Não desvia do caminho do Senhor, irmãos. A preocupação, eu creio que algumas pessoas que já viu aquele vídeo do pastor lá na Itália, que entrou na igreja e estava os retratos dos irmãos nos bancos da igreja. Sabe que naquele momento que eu estava vendo aquele vídeo, veio em minha mente arrebatamento. Pensei da mesma hora. E o pastor ali, que ficou, eu disse: Senhor, esse ficou também. Vimos hoje na EPD, irmãos, fala sobre a ressurreição, a leitura, o estudo na fé, que coisa edificante. E isso nós precisamos ter isso aqui, em nossa mente. Para a gente estar com Cristo, precisamos sair daqui desse mundo. E como nós saímos desse mundo? Através da morte. Não podemos almejar a morte, porque suicídio não é de Deus. Mas se vier, lembre-se que Deus é poderoso, como Abraão fez, é para ressuscitar. Amém. Lembremos disso. Assim como Deus ressuscitou a Cristo, e Cristo é Espírito vivificante, Ele é o autor da ressurreição. E ele fala isso: eu sou a ressurreição e a vida. Então vamos estar com isso em nossa mente. Amém. Então não temos o que temer. Não temos o porquê de sair do caminho do Senhor. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Amém? Amém. Amado Deus, nosso Pai, muito obrigado, nosso Deus, por esse momento na tua casa. Abençoe, nosso Deus, cada um de nós. Estamos aqui, nosso Deus, ouvindo a tua palavra, e que essas palavras, nosso Deus, venham nos trazer, nosso Deus, mais segurança. Lembrar, nosso Deus, que os teus servos no passado também sofreram as aflições desse mundo, mas tiveram ânimos no Senhor, se apegaram no Senhor e não se desviaram do caminho do Senhor. Assim, nosso Deus, também nós somos conclamados, nosso Deus, a olhar para o Senhor e não nos desviarmos do Senhor, aconteça o que acontecer. Nos ajude, nosso Deus, a permanecer firmes e constantes na obra do Senhor. Ajude, nosso Deus, a conseguir, olhando para o Senhor, que nós não nos desviamos nem para a direita nem para a esquerda. Abençoe o teu povo, abençoe os teus servos que estão ali nos carros,
que vieram, nosso Deus, a cultuar, abençoe poderosamente os teus servos, que o Senhor, nosso Deus, agracia cada um deles. Abençoa os teus servos que estão em casa, nosso Deus, que não puderam vir aqui. Abençoa, nosso Deus, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor esteja sobre essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Coração silencioso, vamos estar encerrando, que a graça de Deus esteja conosco. Amém. Fala uma coisa? Sim, vamos encerrar com louvor, com certeza. Vamos lá. As irmãs. Louvando esse cântico, eu só pedi para a Mariana deixar aqueles louros que está ali, que você preparou. Aqueles louros que está ali, meus irmãos, nos diz assim: aceite Cristo hoje, amanhã pode ser tarde demais. Como o pastor falou aqui, há coisas que não se explicam, há coisas que a gente percebe nitidamente que é milagre, né? A resposta vem. Muitas vezes as pessoas nos perguntam: como Deus permite que tanta coisa aconteça? Por que está acontecendo tantas coisas? Por que tantas pessoas estão morrendo nesse momento? Por que tantas pessoas estão passando fome nesse momento? Na verdade, estava tudo prescrito, já estava aqui. Nós já sabíamos que isso iria acontecer. E a verdade é que nós vivemos pelo milagre, nós vivemos pela graça do Senhor. Então eu convido a amada igreja, vamos ficar de pé e vamos acompanhar esse cântico. E nós vamos fazer na capela. Nós vamos cantar junto. Eu não sei o momento de dedicação que foi feito. Não fizemos. Tá. Aqueles que trouxeram seus dízimos em oferta, né, que queiram fazer nesse momento que estivermos cantando, poderão fazer. Amém? Vamos lá.